Ei pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai dar continuidade à série Espiritualidade no Trabalho e hoje a gente vai desconstruir uma falsa espiritualidade com Jesus. A gente sabe que Jesus é o ser mais espiritual da Terra e a gente vai hoje apresentar como que Jesus desconstruiu aquela espiritualidade da época que sempre relacionava a espiritualidade a pessoas distantes, a pessoas que só ficavam lendo a Bíblia, as pessoas ali que eram consideradas na época como religiosas. E hoje, se a gente for pensar, se a gente vê um monge, se a gente vê uma freira, se a gente vê aqueles budistas que viviam também monges, a gente normalmente vai falar que aquelas pessoas são espirituais. Mas Jesus desconstruiu isso. E eu quero ler com vocês João capítulo 1, verso 14, para ver como que Jesus fez isso na época. Mas antes, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para que todas as segundas-feiras a gente está apresentando esse tema tão importante, que é espiritualidade no trabalho, espiritualidade no dia a dia. Então vamos lá para o tema, para a gente ver como que Jesus desconstruiu essa falsa espiritualidade. João capítulo 1, verso 14, diz assim: aquele que é a palavra, Jesus Cristo é a palavra, o verbo se tornou carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. O ser mais espiritual do mundo é Jesus. Então, se a gente quiser aprender sobre espiritualidade, a gente precisa olhar para a vida de Jesus. E eu estudando a vida de Jesus, eu percebi que a espiritualidade ela está tão próxima da gente que às vezes a gente nem enxerga. E como que Jesus demonstrou a sua espiritualidade? E hoje eu vou apresentar, através desse texto, como que Jesus demonstrou que ele era um ser espiritual. Na verdade, ele era Deus. Deus se fez carne. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, para você que quer ser espiritual, a primeira coisa que o texto enfatizou foi: o verbo se fez carne. O Deus encarnou. E olha que interessante, gente. Isso daqui é uma desconstrução de mentalidade. Por quê, gente? Vamos pensar. Jesus nunca pecou, mesmo sendo carne. Isso daqui para a época era um escândalo, porque uma pessoa ela não poderia viver em santidade se ela se fez carne, como Jesus se fez carne. E aqui a gente observa que o pecado não está na carne. O pecado é as obras da carne. E o gnosticismo na época, que era uma religião, não aceitava que Jesus se fez carne e considerava Jesus só como um ser espiritual, porque era impossível uma pessoa se fazer carne, viver nesse corpo e não pecar. E Jesus ele fez isso. E o que significa se fazer carne? Se fazer carne significa viver uma vida de um ser humano comum. Fazer coisas normais, fazer coisas ordinárias. Então Jesus, ele era nascido de mulher, ele se sujeitou à vida de um homem normal. Jesus trabalhava, a Bíblia fala que Jesus ele era carpinteiro. Jesus tinha família, comia. A gente pode até falar que Jesus, não naquela época, mas se fosse hoje em dia, ele tomava açaí, ele ia para festas, ele ia para o shopping. Jesus ele conversava, ele andava com pecadores. E em tudo, gente, Jesus revelou a Deus. Então, ser espiritual é ser um homem em sua totalidade. Lembra de Efésios, capítulo 4, verso 13? Diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé, no conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida e a plenitude de Cristo. Então, se fazer carne era quebrar a religiosidade da época, porque as pessoas religiosas, gente, elas não pareciam humanas. Se você observar quem que era religioso da época, eram pessoas que não se pareciam humanas. E Jesus ele nos ensina aqui que a espiritualidade não é a separação da realidade, mas é viver a realidade segundo Deus. O problema, gente, não é viver, mas é viver segundo de Deus. Então, a gente aprende aqui que Jesus, ele se fez carne e disse: não é pecado viver. Eu vou ensinar a vocês o jeito de viver, o jeito de Deus viver. E se lembra daquele texto quando Jesus disse: tudo que eu fiz, eu vi o meu Pai fazer? Exemplo, trabalhar. Existem pessoas que trabalham, mas não têm tempo para a família. Então Jesus falou assim: olha, eu vou ensinar para vocês a maneira correta de vocês trabalharem. Existem pessoas que descansam demais. E Jesus falou assim: olha, eu vou ensinar para vocês a maneira certa de descansar.
Tem pessoas que não sabem se relacionar com outras pessoas. E Jesus falou, eu vou ensinar tudo, eu vou ensinar até comer. Porque se você comer demais, a Bíblia chama isso de gula. Então o propósito de Jesus era redimir o homem caído. Lembra de Romanos capítulo 5? A Bíblia fala que ele era o segundo Adão. Então, se fazendo carne que você tem a oportunidade de viver o Evangelho, de aplicar o Evangelho. E você observa que a Bíblia fala que os anjos não revelam Jesus Cristo, mas os filhos de Deus sim. Como? Nas coisas ordinárias, no dia a dia, na vida, no trabalho, na sua família. Por exemplo, ninguém sabia viver naquela época. Na verdade, ninguém sabe viver, a não ser segundo a palavra de Deus. Então, se a gente for ler a vida de Salomão, você vai ver que Salomão tinha mais de 1000 mulheres. As pessoas, então, não sabiam se relacionar, elas não sabiam criar os seus filhos, elas não sabiam trabalhar. E Jesus veio e nos ensinou como devemos viver. E para a gente pensar mais isso, eu estou querendo apresentar para vocês que o natural, ele é espiritual. Vamos pensar um pouquinho. O que é sobrenatural? Sobrenatural é retomar a vida normal. Pensa, uma pessoa cega volta a enxergar. A gente fala aí que isso é sobrenatural. Uma pessoa paralítica e volta a andar. Isso a gente fala de sobrenatural. Uma pessoa que vivia triste e começa a ser alegre. A gente fala que isso é o sobrenatural. Olha o tanto que o natural ele é espiritual. E quando eu entendo isso, gente, quando eu entendo que a espiritualidade está no dia a dia, quando eu entendo que a espiritualidade é viver segundo Deus, eu posso ir para o shopping e eu consigo enxergar Deus sorrindo para mim. Eu posso ir para o meu trabalho e eu consigo enxergar Deus sorrindo para mim. Porque o Filho de Deus, ele se fez carne. Então ser carne não é pecado. Porque pela carne você consegue aplicar o Evangelho. Então você consegue expressar espiritualidade vivendo da maneira de Deus. Então esse é o primeiro ponto que eu queria tratar com você. Segunda verdade que o texto traz, está lá no verso 14, parte B. Ele diz assim, o verbo se fez carne e viveu entre nós. Olha que maravilhoso, gente. A gente aprende a segunda verdade, que ser espiritual não é viver sozinho, mas saberem viver em comunidade. Jesus estava dizendo o seguinte, vocês interpretaram errado o significado de santidade. Eu sou santo mesmo no meio de pecadores, porque eu influencio eles. E por isso que Jesus era chamado de beberrão e comilão. Por quê? Porque ele vivia rodeado de pessoas. Então ser santo, gente, não é se afastar da sociedade, não é se afastar do mundo, viver em monastérios, não. Isso não significa ser santo. Na verdade, santidade é você ser puro mesmo no meio de pessoas que são impuras. Por isso que Jesus disse em Tiago capítulo 1, verso 26, o apóstolo Tiago disse assim, olha, o objetivo que eu quero que vocês vivam é, vocês têm que ser santos, se tornar incontamináveis, mas no mundo. E por isso que a oração de Jesus é, livre eles do mal. Não os peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livra do mal. Então viver em comunidade significa espiritualidade. Porque a única forma de não se isolar é você aplicando o Evangelho. Pense aí, para você não se isolar da sua família, você precisa perdoar. Para você não se isolar dos seus amigos, você precisa suportar, você precisa ceder. Então isso quer dizer, você precisa aplicar o Evangelho. Um dia um amigo meu cristão, ele disse assim para mim, Felipe, vocês estão me vendo aqui na igreja, eu sou uma pessoa tranquila, mas vai trabalhar comigo. Trabalhando comigo, eu coloco pressão, eu cobro excessivamente, eu sou totalmente diferente. E eu falei assim, cara, você não entendeu o Evangelho integral. Você não entendeu que ser santo, você não pode ser santo em apenas alguns lugares. A Bíblia nos chama para a gente ser santo o tempo todo. Então, se você não quiser viver perto de pessoas, você é contra o Evangelho. Na verdade, o diabo, a área que ele mais investe é destruir os relacionamentos. Então, como que Jesus falou que a gente ia ser chamado de discípulos? Como que Jesus falou assim, olha, quando as pessoas verem você, elas vão observar a vida de vocês e elas vão falar, esses sim são discípulos de Jesus. É através do sobrenatural? Não! A Bíblia diz assim, olha, na vida comum, se amardes uns aos outros, eles reconhecerão que são meus discípulos. Porque a Bíblia fala que se a gente não consegue amar as pessoas que a gente vê, como a gente vai amar Deus que a gente não vê? Então a gente observa que a unidade, gente, revela a Trindade. E esse é o propósito da igreja. Esse é o propósito da igreja. Lá em João capítulo 17, ele orou para que vocês sejam um e revelam
Jesus Cristo. E por isso que a igreja não pode existir inveja. Por quê? Porque é um corpo. A mão não tem inveja da outra mão. A cabeça não tem inveja do tronco. Porque é o mesmo corpo. São funções diferentes, mas todos com o mesmo propósito. E quantas vezes a gente se isola porque a gente foi ferido? Quantas vezes a gente se afasta de pessoas porque as pessoas nos fez mal? E aqui Jesus chama você a viver o Evangelho. Para viver o Evangelho, perdoe. Para viver o Evangelho, ceda. Porque Jesus Cristo, ele se fez carne, mas ele viveu entre nós. Então, um almoço de família, isso é espiritualidade. Terceiro e último, e eu finalizo. Aí, depois que Jesus se fez carne, viveu no meio de nós, o texto diz: vimos a sua glória e vimos a sua graça e vimos a sua verdade. A glória de Jesus, ela foi manifestada na vida comum. Olha que maravilhoso. A vida comum reflete Deus quando é vivida da forma como ele nos ensinou. Vimos, isso quer dizer, olhamos a vida de Jesus, as suas atitudes, a sua forma que ele relacionava, a forma como ele trabalhava, a forma como ele falava, e enxergamos graça e verdade. E eu te faço uma pergunta: no seu dia a dia, a gente consegue enxergar glória? A gente consegue enxergar graça? A gente consegue enxergar verdade? E como que Jesus revelou essas coisas, gente? Através da sua humildade, através da sua pureza, através das suas palavras. Jesus, ele não usava pessoas, pelo contrário, ele beneficiava pessoas. Jesus não falava mal, Jesus não fofocava. E através do seu estilo de vida, nas coisas normais, no seu trabalho, na sua família, como é que ele lidava com o dinheiro, com tudo, isso revelava a glória de Deus. Então Jesus, quando ele foi para a casa de Zaqueu, Zaqueu viu a glória de Deus. Como? Quando ele estava orando, lendo na Bíblia? Não, através da sua vida. Judas te traiu e você serviu ele. Difamaram você, Jesus, e eu percebi você orando pelas pessoas na cruz. E por isso que João 1,18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Jesus, gente, revelou Deus como? Se fazendo carne e vivendo no meio de nós. Então, se você quiser revelar Jesus no trabalho, não é apenas falando de Jesus. Porque tem até uma frase que fala assim: a sua vida fala tão alto que eu não consigo te ouvir. Então, se você quiser revelar Jesus, faça tudo com excelência. Respeite pessoas, sirva pessoas. Mesmo que você tiver em cargo de liderança. Eu trabalhei um dia com um gerente que ele chegava no meio do trabalho e falava assim: olha, vocês querem água? E servia as pessoas. Então, como que você quer revelar Jesus na sua casa? Não é só lendo a Bíblia, mas é tratando a sua esposa com amor. É tratando seus filhos com respeito. É servindo as pessoas. E as pessoas, elas vão ver Deus na nossa vida quando vivemos a realidade do Evangelho. Eu concluo. Jesus, ele era tão igual que para se diferenciar, Judas teve que beijá-lo. Já pensou nisso? Quando Judas quis mostrar para o religioso quem que era Jesus Cristo para matá-lo e crucificá-lo, Judas teve que beijá-lo porque Jesus era muito igual. Ele era muito igual por fora, mas ele é diferente por dentro. E aí vai aí uma reflexão: muitos religiosos são diferentes por fora, mas por dentro são igual, porque a Bíblia diz: eles são bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ódio, estão cheios de inveja. E é assim que vamos revelar Jesus Cristo no dia a dia. Não é sendo diferente por fora, mas sendo diferente por dentro. Porque a espiritualidade, gente, não é externa. A espiritualidade é interna. Então os crentes, às vezes, eles vivem o evangelho na igreja, mas saem da igreja e vivem revelando o diabo, vivem revelando a obra da carne. Então, se a gente quiser viver como Jesus, a gente precisa viver em todas as esferas. E eu te pergunto, quem que fala com você: olha, você se parece com Jesus? A sua família fala isso? No seu trabalho? Na sua faculdade? Seus amigos? O pecado, gente, não está na matéria, não está na vida, mas em como nós vivemos. Então saia daqui entendendo, tudo é espiritual. E por muito tempo a igreja não entendeu isso. E por a igreja não ter entendido isso, ela separou o santo e profano. Ela não se envolveu com política, ela não se envolveu com televisão, ela nem falava de sexualidade, porque ela achava que tudo era pecado. Mas o pecado, gente, não é na matéria, o pecado não é na carne, o pecado é na distorção das coisas. A gente pode pensar: o pecado não é na música, o pecado não é na arte, o pecado não é na economia. Existe economia bíblica, gente. Existe economia de igualdade, existe uma economia de generosidade, existe uma economia de bondade. Existe arte, existe música, segundo os padrões do Evangelho. Então viva sabendo que Jesus se fez carne, viveu entre nós.
E a forma da vida dele, ele revelou graça e verdade. E agora Deus fala com você, faça o mesmo. Quer ser espiritual? Se faça carne, seja humano. Viva no meio das pessoas, aplicando o evangelho. E através da sua vida, através da forma como é que você lida com as pessoas, as suas decisões, a forma como é que você fala, as pessoas podem ver graça, verdade e glória de Deus. Então que Deus te abençoe. Entenda que a espiritualidade, ela é interna. E você pode expressar a espiritualidade no seu dia a dia. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima segunda.